E aí galera, trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez falando sobre perseguições no Savage Worlds edição Aventura, certo? A perseguição é uma das coisas que mudou completamente na nova edição, ela funciona de uma maneira completamente diferente, e eu vou estar aqui falando de maneira simples como ela está funcionando. Eu não vou entrar em todos os detalhes de todas as possíveis manobras para carro, para navios e tal, mas de maneira geral como é que ela está funcionando para a gente ter um feeling. Como é que ela funciona? Inicialmente, o mestre vai colocar uma linha de cartas, certo? Ele vai colocar uma linha de cartas na mesa. Se você estiver jogando em ambiente digital, você vai colocar num mapinha aqui para a gente ver. O número inicial recomendado pelo livro é 9 cartas, certo? E os perseguidores e os perseguidos são colocados normalmente com um espaço de 2 de distância entre eles, certo? Mas isso também depende do GM, depende da história, depende do que está acontecendo. Você pode querer colocar seu personagem mais adiante, mais atrás, certo? Cada carta representa um espaço abstrato da perseguição, certo? Então, os personagens vão correr entre as cartas. Se você estiver jogando fisicamente, você vai colocar sua miniatura em cima da carta mesmo, literalmente, certo? Vocês vão estar saltando de carta para carta, normalmente da esquerda para a direita, mas se você quiser da direita para a esquerda também conta, certo? E a perseguição tem fim quando o GM decidir que ela teve fim. Pode ser que o GM decida que a perseguição vai acabar ao final das cartas, certo? Então basta chegar na última carta e a perseguição teve fim. Pode ser que a perseguição acabe em uma quantidade X de rodadas, tipo depois de 5 rodadas, se os personagens continuarem sendo perseguidos, eles conseguiram fugir. Ou existe uma manobra chamada fugir, que você pode fazer o teste para tentar fugir da perseguição. E essa manobra tem mais bônus quanto mais longe você estiver dos perseguidores, ok? Então aqui a gente tem as regras aqui, ó, da perseguição no Savage Worlds. Uma coisa que vale salientar é que a perícia que você usa para mover entre as cartas depende do tipo de veículo. Então, se você estiver num avião ou numa espaçonave, você vai usar pilotar. Se você estiver a pé ou numa bicicleta, vai usar seu atletismo. Numa montaria no vagão, você vai usar um vagão de cavalo, você vai usar cavalgar. Se estiver no veículo ou no vagão do veículo, dependendo, vai usar dirigir. E no navio você vai usar navegar, ok? Em casos de falha crítica nesses testes, dependendo de onde, em que tipo você tiver, você vai fazer um teste de saída de controle, semelhante à edição anterior. A gente vai jogar na tabela para saber o que vai acontecer, certo? Mas aqui a gente vai fazer uma perseguição a pé mesmo. Além disso, existe um incremento de distância. Cada carta entre uma e a outra, apesar de ser um espaço abstrato, a gente vai definir um espaço entre elas, certo? Então, se a gente estiver a pé ou for uma perseguição veicular, estima-se, recomenda-se, na verdade, que a gente use 5 espaços entre elas. Então, esses personagens entre esse e esse, eles estão na distância de 10, porque aqui, ó, mais um 5, mais outro 10. Aqui eu já defini no mapa aqui, ó, no Fantasy Grounds, que o espaço é 5, certo? Então, se esse personagem aqui alvejar nesse, ele vai contar 10. Então, para quem usa o Fantasy Grounds, sabe que isso aqui vai calcular todas as suas penalidades de distância, coisa e tal, certo? Uma coisa legal que é da nova edição é o seguinte, perdão, da nova edição do Fantasy Grounds. Se a gente mirar na diagonal aqui, ó, vai mudar para 20, daqui para cá 35. Então, o Fantasy Grounds colocou uma funcionalidade nova que não importa onde você esteja, ele vai levar em conta a distância entre a carta que você está, certo? Então, se estiver usando o Fantasy Grounds, você clica aqui nesse ícone novo aqui, ó, para usar perseguição, que vai dar tudo certo. E aí como funciona? O combate funciona normal. Você vai dar cartas para todo mundo, toda rodada, certo? E você vai realizar ações durante esse combate. Normalmente você vai fazer suas ações normais. Você vai atacar, você vai se defender, você vai rolar o seu combate normal. Mas além disso, a pessoa que é o motorista do veículo,
ou a pessoa que esteja assumindo sua própria carta, no caso, nesse caso aqui nós temos uma perseguição, então é cada um por si, vai poder fazer uma série de ações extras. E são essas as manobras. Muitas dessas ações eu não vou entrar em detalhes, porque são ações referentes a veículo, a ação de fugir, a ação de forçar outro veículo e tal. E essa aqui é uma perseguição a pé, então eu só vou focar no que a gente vai se importar, certo? Primeiro existe a ação de mudar posição. Essa é uma ação que você pode fazê-la como ação ou como ação livre, certo? Nessa ação você vai fazer um teste da perícia referente ao seu veículo para poder mudar de cartas aqui, certo? Então no nosso caso nós vamos fazer o teste de atletismo, certo? Então vai chegar aqui a vez a Bryce. Para ela avançar cartas, ela vai fazer teste de atletismo. Ó, a Bryce tirou um 2, ela falhou. Ela tropeçou, ela atrasou, ela cansou, ela não conseguiu mudar de carta, certo? Isso pode ser tomado como ação livre ou como ação padrão. O que significa isso? Como ação livre, ela vai fazer isso como ação livre e pode fazer o que ela bem entender na ação dela, na vez dela. Ela poderia pegar um arco e atirar contra os goblins, ela poderia tentar intimidar os goblins. A parte de tentar mudar de cartas foi uma ação livre. Ou, se você quiser, você pode definir que essa ação foi uma ação. Não foi uma ação livre, ela está gastando uma ação dela mesmo para fazer aquilo. Que diferença faz? Se você usar isso como uma ação, você vai receber um bônus de mais 2 naquele teste. Então a Bryce, digamos que ela só ia correr mesmo, ela não ia atirar, não ia fazer nada, então ela vai usar isso como ação dela. Ela teria recebido um bônus de mais 2 no atletismo dela, então ela teria andado um espaço, certo? Depois dela vem a ilha. A ilha ela vai querer atirar e vai querer também correr. Então ela vai fazer isso aí como ação livre. Então ela vai fazer o atletismo dela, certo? Ó, ela conseguiu um 8. Se você conseguir um sucesso normal, você anda uma carta. Se você conseguir uma ampliação, apenas uma, você vai andar duas cartas, não mais que isso. Não importa se o dado vai explodir aí até para 100, seu personagem não vai virar o flash e vai sair correndo muito rápido, certo? E aí ela vai poder fazer uma ação contra, vai poder atirar contra os goblins, certo? Então ela vai atirar contra esse goblin aqui. Olha que a distância aqui, ó, foi atualizada para 20. Então quando vocês fizerem um ataque, vocês têm que levar em conta quantas cartas tem e vai multiplicar por 5, certo? Então aqui tem 4 cartas multiplicado por 5, no caso por causa dessa distância. E aí a gente vê que foi uma ampliação, a gente faz o rolo dano como normal. A ilha fugindo conseguiu acertar um dos goblins. Note que eu estou usando 2 simples goblins, seria muito mais fácil para eles parar e enfrentar os goblins. Então, a perseguição também pode ser interrompida a qualquer momento, desde que os perseguidores queiram parar e enfrentar quem está perseguindo eles, certo? Nem sempre é uma opção, então é outra maneira da gente encerrar o combate, ou a perseguição. Os perseguidores podem simplesmente decidir, olha, não quero fugir mais, vou me entregar ou vou tentar enfrentar quem está me perseguindo, ok? Uma outra ação é a ação de fugir. Pode ser um requisito para escapar da perseguição. Você tem que estar pelo menos 4 cartas de distância dos perseguidores, certo? E aí você vai fazer um teste de manobra, ou seja, usando a sua perícia, seja atletismo, pilotar, dirigir, com menos 4 de penalidade. Se você tiver sucesso, beleza, você conseguiu escapar. Se você tiver 5 cartas de distância, o teste muda para uma penalidade de menos 2 e você faz sem penalidade se tiver a 6 cartas de distância ou mais. Ou seja, para você fugir, você tem que pegar uma distância legal dos seus perseguidores e fazer o teste de manobra, certo? Então vamos aqui para o turno do Goblin. Na vez do Goblin, ele vai fazer o teste dele lá de atletismo. Ele não tem atletismo. Tem sim atletismo.
fez um belo do 1, o Goblin ficou parado lá e tal. Outra coisa, para ataques corpo a corpo acontecerem, os personagens precisam estar na mesma carta, certo? Então, se o Goblin por acaso conseguiu correr e atingiu a mesma carta que a Bryce, aí sim ele poderia fazer um ataque com a lança dele para tentar atingi-la, certo? Um outro detalhe, sempre que o jogador puxa uma carta que tem uma carta de paus, vamos rodar aqui para ver se aqui, ó, a Bryce pegou uma carta de paus. Ela vai fazer um teste de complicação, certo? Vamos aqui para as complicações. E essa complicação depende da carta qual ela está em cima no momento, certo? Se na hora que ela tiver uma complicação, ela estiver em cima de uma carta de espada, você vai fazer, nesse caso aqui, a gente vai fazer um teste de atletismo. Se ela falhar nesse teste de atletismo, então você vai tratar aquilo como se fosse uma falha crítica no seu teste de pilotar. Ou seja, o seu carro vai bater, o seu navio vai acertar um iceberg, alguma coisa do tipo, certo? E aí, se sair um coração, o personagem ou veículo é bumped. O que é bumped? Ele é tipo empurrado. Os perseguidores podem empurrar o personagem em uma direção que eles desejarem, certo? Então, no caso aqui do Goblin e a Bryce, se fosse o caso de você falhar num teste quando o naipe que você está é um coração, por exemplo, no caso fosse a ilha, ele seria bumped um espaço para trás, ou seja, ele voltaria um espaço. No caso de diamantes, ele faz o teste com -2 de penalidade, certo? E se falhar, novamente, ele é bumped, empurrado uma vez, certo? E no caso de paus, ele faz o teste com -2 e se falhar, ele trata como se fosse uma falha crítica no teste de pilotar. Então você bate com o seu carro, o motor para de funcionar, alguma coisa do tipo, você faz um teste lá na tabela de falhas críticas de veículo. E no caso do Coringa, que é exatamente o caso da Bryce, o personagem você faz um teste com +2, na verdade. Então é mais difícil de falhar. Mas se você falhar, o personagem é bumped, ou seja, empurrado 2 cartas de perseguição, certo? Então, quando a gente chegar aqui na Bryce, uma coisa legal do Fantasy Grounds, quando a gente chega lá, a gente não precisa ter essa tabelinha aqui aberta. O Fantasy Grounds vai falar, ó, faça um teste de condução com +2 de bônus como ação livre. Em uma falha, o personagem ou veículo é empurrado colido por 2 cartas de perseguição, certo? Tradução livre aqui, a gente ainda não tem uma tradução oficial, muito em breve teremos, ok? Então é isso, é assim que funciona a perseguição. Uma pequena coisa que eu esqueci de mencionar é que na sua vez, na hora de você mudar de posição, você pode, se quiser, voltar uma ou até 2 cartas sem fazer o teste de manobra. Isso é tipo, a perseguição está correndo da esquerda para a direita. Então, todos os personagens estão em movimento. Então, você voltar nas cartas significa simplesmente você desacelerou, você parou, você esperou os inimigos chegarem, certo? Então, de maneira simples é isso, a perseguição a pé. Com veículos existem muitas mais manobras, você tem a manobra de abordar outros veículos, você tem a manobra de você bater com o seu veículo no outro, você tem a manobra que você faz com que o seu veículo fique mais firme para você conseguir atirar contra o seu oponente sem ter aquela penalidade de plataforma instável. Tem todo esse tipo de coisa. E ainda existe outros tipos de perseguição que são um pouco mais complexos, tem um pouco mais variedade. Mas de maneira básica e simples é isso aí. Espero que tenham gostado. Apoiem lá o Savage Worlds Adventure Edition e valeu!